Olá, bom dia a todos. Desde já quero agradecer a oportunidade de estar aqui para partilhar com vocês um pouco do meu percurso como atleta olímpica e que eu acho que a escola que o atletismo me deu não é só tem um valor no atletismo, mas também na minha vida pessoal e acho que pode ser transversal para as vossas vidas. Vocês provavelmente conhecem-me como medalhada olímpica, várias vezes campeã da Europa, atleta olímpica, representou o país em muitas competições de alto nível, mas para chegar a este patamar tem que haver um percurso que começou para mim desde muito cedo. Tinha eu 11 anos de idade, quando, esta é uma fotografia que acabava eu de fazer o corta-mato da minha escola, tinha sido campeã, tinha ganho as raparigas e os rapazes e logo desde muito cedo percebi que tinha um talento especial para o atletismo. E foi assim que descobri o atletismo e neste mesmo preciso momento acabava de eu passar a meta e estava um treinador à procura de jovens atletas com talento e percebeu logo que eu era uma das atletas ou de uma das crianças que possivelmente podia um dia ser atleta de alta competição. Esse treinador chama-se José Uva, é o que está na fotografia da esquerda comigo, e ele, na altura, era treinador da JOMA, que é a Juventude Operária Monte de Abrão, e imaginem o que é uma criança de 11 anos a receber um convite para fazer parte de um clube, para ser federada, para ter amigos, para pertencer a um grupo que, na altura, quando somos jovens, procuramos muito ter este impacto social e, ao mesmo tempo, fazer um pouco daquilo que eu gosto, que era o atletismo. E eu acho que esta etapa foi essencial e que tive muita sorte também de ter sido encontrada por este mesmo treinador e que foi o momento que então começou a surgir o atletismo de pista. Foi nesta altura que eu descobri o meu gosto pelos saltos, embora durante a minha formação fizesse um bocadinho de saltos, um bocado de corrida, um bocado de lançamentos, mas foi nesta altura que o meu amor pelos saltos e pelo triplo salto surgiu. Mais tarde, por volta dos 17 anos, já estava a ter algum impacto a nível internacional. Participei em alguns campeonatos do mundo de juvenis e campeonatos de júniores. Infelizmente não tinha ganho nenhuma das medalhas, tinha sido sempre o lugar do morto, que eu costumo dizer, o quarto lugar. Mas a nível internacional estava a destacar-me e havia muitas universidades americanas que estavam de olho em mim. E recebi então um convite para fazer parte da equipa da Clemson Tigers, que é uma universidade na Carolina do Sul. E foi uma oportunidade que eu senti que não podia perder, porque na altura, aos 17 anos, estava com boas notas na universidade, tinha entrado em medicina na Universidade Nova de Lisboa e o atletismo, de certa forma, ia desaparecer porque era muito difícil conciliar ambas as partes, a parte académica e a parte desportiva. E esta era a oportunidade que eu tinha para conseguir fazer as duas vertentes. Isto aqui também são alguns retratos da minha experiência nos Estados Unidos, que foi uma experiência espetacular, que trouxe muita independência, que me trouxe muita confiança, porque foram momentos que foram marcantes. Eu fui para os Estados Unidos sozinha, a minha família na altura estava em Inglaterra, eles tinham emigrado para a Inglaterra, e acreditem que para uma adolescente de 18 anos, emigrar para outro continente, para uma língua completamente diferente, trouxe também muitos desafios. E a minha carreira foi basicamente feita de oportunidades que eu agarrei, como a oportunidade de fazer parte do clube da JOMA, a oportunidade de fazer parte também da Universidade de Clemson, mas veio aliada a muitos desafios. Eu acho que a carreira de qualquer atleta é feita de altos e baixos, e eu digo sempre que os desafios existem para nos tornarem mais robustos. Foram vários obstáculos que aconteceram na minha carreira. Eu vou dar aqui exemplos de alguns. O facto de ir para os treinos na JOMA, quando eu tinha 11 anos de idade, foi provavelmente o meu primeiro grande obstáculo, porque, aliado a essa oportunidade, esse convite de fazer parte do clube, eu fui entusiasmada para casa contar aos meus pais que tinha sido selecionada ou tinha sido convidada para fazer parte da JOMA
E eles foram muito mauzinhos. Disseram que não podia treinar porque estavam com medo que o atletismo me influenciasse negativamente na minha parte académica e resumiram-se a dizer que não. E eu, desde muito pequena, acho que um dos meus defeitos é também um pouco da minha qualidade. Eu sou um pouco teimosa e isso vem já desde muito cedo. E assim que meus pais disseram que eu não podia participar, que não podia fazer parte da JOMA, o meu mindset era, eu tenho que arranjar uma forma de ir conseguir treinar. E isto vem já desde muito cedo e acompanha-me até o dia de hoje. É que quando temos um desafio, às vezes focamos no desafio em si e temos de focar na solução. Como é que vamos conseguir como é que conseguimos passar a barreira? Como é que conseguimos olhar para o outro lado do obstáculo? E foi o que eu pensei, ok, meus pais disseram que não, mas eu não vou baixar os braços e vou arranjar uma solução para eu conseguir treinar. Eu conto sempre esta história quando conto um pouco do meu início no atletismo e basicamente o que eu fiz foi, meus pais estão com medo que eu tenha más notas, ou seja, tenho que fazer tudo para ter boas notas e vou ter que arranjar agora aqui uma solução para eu conseguir treinar. Infelizmente eu tinha 11 anos, e o local de treino na JOMA era em Monte de Abrão e eu, na altura, vivia no Cacém. E infelizmente, também não tinha posses monetários e a minha solução é, vou andar de comboio, sem pagar título de transporte e vamos treinar assim. E, por acaso, se os meus pais perguntarem onde é que eu estou, eu digo sempre à minha colega Mónica, não te esqueças de dizer ao meu pai que eu estou na tua casa a estudar. E na altura não havia telemóveis, por isso eles também não conseguiam controlar onde é que eu estava. Por isso era relativamente fácil pedir à Mónica para dizer isto aos meus pais. E assim foi, durante meses. As notas foram sempre impecáveis, sempre de 4 e 5. Meus pais nunca deram por nada, até ao dia que houve uma rusga nos comboios. E infelizmente não houve escapatória e eu acabei na polícia de Monte de Abrão, em Massamá, e obviamente como era menor de idade tiveram que chamar os meus pais e foi assim que eles descobriram que eu andava a treinar sem a autorização deles. Mas desde esse momento o meu professor, o meu treinador José Uva, percebeu logo muito cedo que eu tinha muito talento e não queria perder esta atleta, falou com os meus pais, fizemos um pacto que eu podia treinar sem estragar a minha parte académica, tinha que prometer que tinha boas notas e foi assim que eu passei o meu primeiro desafio. Outro desafio também foi o próprio ir para os Estados Unidos. Agora imaginem o que é uma adolescente de 18 anos, ir sozinha, não saber a língua, mentalmente também estava naquela fase das hormonas e das emoções e depois tinha perdido os meus melhores amigos em Portugal e de repente estou num mundo completamente diferente do que eu estava habituada. Psicologicamente tive muitas vezes em baixo e telefonava muitas vezes aos meus pais a chorar porque queria comunicar e não conseguia porque a língua foi uma grande barreira, mas mais tarde, até foi mais tarde, não, pai, 3 meses depois, percebi que, não, eu vou aprender a falar inglês e a partir de hoje não falo mais português e vou-me expressar. Mal ou bem, as coisas vão surgir. E foi assim, de um dia para o outro, disse que me ia adaptar àquele país e as coisas começaram a melhorar, os desafios também começaram a aparecer, mas ao mesmo tempo tornei-me muito independente e comecei então a ganhar uma confiança para além do normal para uma adolescente de 18 anos. Também não sei se conhecem um pouco da história de Covid, que isto foi recentemente, na altura ainda não havia as vacinas, e eu tive Covid, infelizmente. Fiquei 10 dias acamada, mesmo nas primeiras semanas de pós-Covid, depois de ter alta, foi bastante complicado voltar a treinar, porque sentia muitas dores no corpo, e foi um momento bastante constrangedor, porque tinha os campeonatos da Europa muito à porta. Entretanto, testei positivo durante 2 meses e vi que os campeonatos da Europa estavam mesmo já com tudo a dizer que não ia conseguir ir aos campeonatos da Europa em forma. A verdade é que mudei o meu mindset e disse, não, vou dar o meu melhor e independentemente do que é que vai acontecer, eu estou aqui para mostrar aquilo que eu valho. E felizmente saí desse campeonato como campeã da Europa, quando menos esperava, e por isso acho que a mensagem também que eu quero deixar aqui é que por vezes nós deixamos ir abaixo e basta termos aquele clique mental e termos uma confiança interna que nós somos capazes de fazer aquilo que nós queremos fazer.
Por isso, desde aquele momento, o meu mindset continuava a ser: eu tenho que arranjar alguma forma de conseguir chegar ao meu objetivo. Eu não vos falei também deste grande obstáculo, provavelmente fisicamente foi dos meus piores obstáculos que tive que ultrapassar. Foi quando senti algumas dores no joelho, e é uma coisa bastante normal na vida de um triplo saltador, porque são muitos impactos, são muitos saltos, são treinos muito intensos. E infelizmente de um dia para o outro senti uma dor diferente, fui ao médico e ele, sem emoção nenhuma, disse: olha, vais ter que parar durante o ano, vais ter que ser operado. E imaginem o que é no meio de uma carreira que estava a progredir, porque tinha acabado eu de ser campeã da Europa, e no ano seguinte, desculpem, isto acontecia quando eu estava a ver que a minha carreira estava a ganhar pico. Foi neste preciso momento que apareceu esta lesão. Foram momentos psicologicamente muito em baixos, porque eu não sabia o que é que ia acontecer depois desse momento, se eu ia ser capaz de saltar outra vez. Mas rapidamente, com a ajuda também de psicólogos, percebi que o meu foco tem que estar na recuperação, ou seja, nada pode mudar acerca da minha cirurgia. Aquilo que eu posso focar é o que é que eu posso fazer para recuperar o mais rápido possível. Vou trabalhar nas outras áreas. Só porque tenho um joelho operado não significa que eu não posso trabalhar nos meus abdominais, nos meus braços, nos meus pés. E foquei muito nas áreas que não estavam implicadas, que não iam estragar nada que estava a acontecer com o meu joelho. E foi para mim uma prova de resiliência, foi para mim uma prova de superação. Eu pensava só naquilo que vinha a seguir, após este momento mais triste da minha carreira, e também comecei a fazer muito trabalho mental, porque também percebi rapidamente que aquilo que nós pensamos influencia muito no outcome. Construir o caminho da manhã. Eu falei um bocadinho das oportunidades que me apareceram durante o meu percurso como atleta, como o convite para ir para a JOMA e para os Estados Unidos. Falei também um bocadinho dos desafios, mas percebi também que há muitas coisas que nós podemos ser ativos. Por exemplo, construir o nosso próprio caminho, sermos proativos, criarmos as nossas próprias oportunidades. E foi exatamente isso que eu fiz em 2012. Depois de ter feito 5 anos nos Estados Unidos, percebi que o meu sonho não era só ir aos Jogos Olímpicos, mas que o meu sonho era ir a uma final olímpica. E sabia que qualquer coisa que tinha que mudar. E o que é que tinha que mudar? Eu tinha que ser uma atleta 24 horas. Eu, para ser uma atleta profissional, não é só treinar, mas é tudo que está à volta do treino, desde a nutrição, desde a parte física, desde a recuperação. E por isso senti que precisava de ajuda, e então regressei a Portugal, porque na altura também estava nos Estados Unidos e percebi que nos Estados Unidos não era o local ideal para eu conseguir alcançar o meu objetivo, porque eu sou uma pessoa que precisa de muita atenção, e nos Estados Unidos eles têm ainda muito a filosofia de teamwork, embora eu acredite que essa é a filosofia correta para algumas situações, e foi isso que eu tentei criar também aqui, mas sendo o triplo salto uma disciplina bastante técnica e que tenho que focar muito na minha pessoa, senti que eu precisava de uma coisa mais individualizada. E foi por isso que eu regressei a Portugal, regressei ao mesmo treinador que foi aquele que me encontrou quando fui para a JOMA. Regressei a Portugal e depois também senti que Portugal já tinha as condições que eu precisava para conseguir começar a treinar profissionalmente. Pedi ajuda, obviamente, à Federação Portuguesa de Atletismo. Comecei a treinar no Carlos Jamor, que é o Centro de Alto Rendimento em Oeiras. O meu clube tinha acabado de assinar pelo Sporting Clube Portugal, e criei também com uma equipa multidisciplinar, usando estas resources, a Federação, o CAR, o IPDJ, o Sporting. Criei uma equipa multidisciplinar, constituída pelo meu treinador, por equipa médica, por fisioterapeutas, por uma nutricionista, por um biomecânico e por um psicólogo e por um expertise em comportamento. E aliado a esta equipa multidisciplinar, também percebi que havia coisas que eu podia utilizar, que existiam no meu meio, nomeadamente a tecnologia, que podia me ajudar a potencializar e a maximizar a minha performance. Estas fotografias não estão bem nítidas,
eu gostava de ter aqui um laser, mas a fotografia, por exemplo, mais à esquerda, é um exemplo de como é que eu uso a tecnologia hoje em dia para conseguir maximizar a minha performance e os meus treinos. Eu não sei se conseguem perceber, mas na barra, mesmo no lado direito da minha cabeça, está assim um pequeno dispositivo, que é um VMAX Pro, que é um dispositivo que mede a velocidade da barra. E ao medir a velocidade da barra, nós conseguimos perceber como é que está a minha velocidade, ou como é que está a minha força e a minha potência durante o exercício, e ao mesmo tempo consigo perceber, por exemplo, através de gráficos, como é que está a evoluir a minha força ao longo do ano, ao longo da época. Este dispositivo também tem aqui uma mais-valência, que é porque, como tem podemos ligar a um telemóvel, por exemplo, se eu levanto a barra, por exemplo, a 1 metro por segundo, eu sabendo que levantei a barra por metro por segundo, na próxima vez vou tentar levantar a barra por 2 metros por segundo. Ou seja, eu tendo um valor fixo e algo que eu consigo perceber, ajuda-me, de certa forma, a puxar mais por mim. Ou seja, cada vez que eu faço, eu quero ser ainda mais rápida. Neste momento também agora tenho outro dispositivo que eu adicionei ao meu plano de treinos, que é já na fotografia que está no meio. Não sei se conseguem perceber, mas parece um ar-condicionado, mas aquilo é um arrasto. Não sei se estão familiarizados com o arrasto, mas normalmente nós usamos, por exemplo, em treinos de corrida e queremos meter alguma carga, usamos um arrasto que tem um fio e depois metemos uns pesos e corremos com esse peso. Hoje em dia temos a tecnologia que faz exatamente o mesmo, conseguimos controlar exatamente quantos quilos queremos, quanta força e quanta resistência queremos, e também podemos utilizar o mesmo dispositivo para nos puxar e conseguimos saber a velocidade instantânea que estamos a correr. E para o triplo salto, a velocidade instantânea é bastante importante, porque nós queremos correr o mais rápido e ter a velocidade máxima no momento que eu faço a chamada antes do salto. E por isso, se nós tivermos a capacidade de conseguir manipular, monitorizar essa velocidade, é uma mais-valência. Depois, na fotografia mais da direita, não sei se conseguem perceber, ao lado da barreira tem outro dispositivo amarelozinho, que aquilo nós chamamos de Freelab, que é basicamente um cronómetro, mas muito mais fiável, muito mais assertivo, em vez de estar o treinador a falar com alguém e de repente eu já parti e ele enganou-se no tempo, e o tempo de reação também do treinador não é tão afinado. Nós conseguimos medir exatamente a velocidade que estamos a correr e conseguimos também monitorizar e ter todos os parâmetros da velocidade que eu estou a ter durante a minha corrida. Isto são alguns exemplos de tecnologia que integrei no meu plano de treino e que são extremamente importantes hoje em dia, porque hoje também os atletas têm que treinar durante, por exemplo, 4 anos para depois chegarem a uma competição de 30 segundos, e se não tiver tudo certinho, as coisas podem correr mal. Por isso é importante que tenhamos um planeamento assertivo para conseguirmos que no dia X estejamos no máximo. Eu não meti aqui porque também é uma coisa um pouco pessoal, mas tenho uma aplicação que eu costumo usar, que é a Sparta Nova, que é uma aplicação que está sendo desenvolvida por uma universidade italiana e que basicamente é um questionário que se faz antes do treino e depois do treino, e que eu basicamente tenho que explicar que tipo de emoções é que eu estou a ter antes do treino e depois do treino. Se estou cansada, se estou triste, se sinto teimosa, esse tipo de emoções que podem influenciar positivamente ou negativamente no treino. E é muito engraçado que eu já percebi, por exemplo, que eu sou um tipo de pessoa que quando está, de certa forma, com um mood de meio teimoso, ou quando eu tenho uma discussão com alguém antes do treino, isso até me ajuda. Ou seja, sou uma pessoa que quanto mais picada sou, melhor é a minha performance. E é engraçado perceber isso, porque se não tivesse feito esse questionário, provavelmente não ia que essa era uma mais-valência que eu tinha.
E eu, por acaso, faz muito... É engraçado que eu já sabia que tinha esta mais-valia já há muito tempo atrás. Até vou-vos contar aqui uma história, que eu era uma pessoa extremamente relaxada quando tinha campeonatos do mundo ou campeonatos da Europa, quando eu era juvenil, tinha à volta de 16, 17 anos, e o meu treinador fazia-lhe muita confusão porque eu estava sempre relaxada no aquecimento, não fazia nada, ficava sempre deitada, em vez de estar a aquecer, em vez de estar a tentar motivar-me. Então, o que ele fazia era, ok, vamos brincar à apanhada. E a professora, tenho 17 anos, ninguém brinca à apanhada com essa idade. E a verdade é que cada vez que ele me picava, de alguma forma, eu acordava e as competições corriam melhor. E hoje em dia consigo, através destas aplicações, perceber que isso é realmente verdade. E vou deixar aqui um apelo, já que estamos aqui também num simpósio de tecnologia, é utilizar a inteligência artificial para conseguir conciliar, por exemplo, estes dados mais psicométricos, porque conseguimos perceber, se calhar, com dados mais científicos e psicométricos, conseguimos arranjar alguma forma de unir estes dois pontos, temos uma capacidade melhor de prevenir, está a faltar o termo, de conseguir perceber qual vai ser o resultado nas próximas competições, porque muito daquilo que os treinadores fazem hoje em dia é tentar descobrir a melhor forma de estarmos no nosso topo no dia X, na hora X, porque são 30 segundos de salto e por isso temos que utilizar todas as formas de descobrir como é que vamos conseguir estar nesse momento mais alto da nossa carreira. E este é um pouco o meu modo de vida, que o máximo não é o limite. Eu, desde muito nova, lembro-me quando eu tinha escolhido o triplo salto como disciplina para fazer, desde muito nova, não escolhes o triplo salto, não tens o perfil ideal para fazer triplo salto, és muito baixinha, blá blá blá. E as pessoas não sabiam que isso era para mim mais uma razão para eu escolher o triplo salto, porque estavam mesmo a puxar por mim, mas a verdade é que esse não era o meu máximo. O meu máximo, na altura, quando eu era mais nova, é provavelmente 11 metros, depois, mais tarde, começou a ser 14 metros, fui campeã nacional universitária na América com a marca de 14,10, penso eu, e tinha-me qualificado para os Jogos Olímpicos. Lembro-me também de estar a dizer para mim mesma que era capaz de saltar 15 metros, mas toda a gente dizia que era algo que eu não podia dizer porque era uma coisa impossível, que só as melhores atletas do mundo é que conseguiam fazer. No entanto, eu estava sempre focada e sempre foquei na minha performance. Hoje em dia, 15 metros e 1 já não é um limite, porque é neste momento o meu máximo, mas obviamente que eu estou sempre à procura de mais. Não sei o que é que vou saltar. Não sei se vou saltar mais que 15 metros e 0,1, mas a verdade é que eu continuo à procura de saltar mais, e é isso que eu vou me focar, que é procurar um novo máximo. Obrigada, bom dia.